Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos em Cristo, lemos hoje no Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus, o trecho que fala sobre nosso relacionamento com Deus, como nosso Pai, e como próximo, como nosso irmão. O Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida na terra, estava ensinando por parábolas, como ouvimos hoje, parábola do Evangelho, para que assim seus discípulos e todos que o ouviam entendessem mais facilmente seus ensinamentos e como aplicá-los em suas vidas para a salvação deles. Por isso Jesus já havia dito no Evangelho dele: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Estas palavras de Jesus. O Senhor Jesus Cristo transmitiu estes ensinamentos várias vezes a seus discípulos e hoje para nós. E é isto que ouvimos no Evangelho lido hoje, que nos chama a imitar Jesus, nosso Senhor, que Ele seja nosso exemplo em tudo, vivendo segundo os preceitos por Ele ensinados, para que assim sejamos bons filhos do Pai Celeste, que merecem receber o nome de cristão. O texto evangélico desta Divina Liturgia nos fala diretamente sobre amor, misericórdia e justiça de Deus para com os seres humanos, pois Deus deseja que cada um vive uma vida de amor, misericórdia e perdão em relação aos seus semelhantes que vivem com eles na terra, assim como deseja para si misericórdia e perdão dos pecados. Nesta parábola que lemos hoje, vimos que o Senhor, daqueles homens que estava a falar sobre eles, perdoou o primeiro servo que tinha com ele uma grande dívida a pagar, que não tendo condições de fazê-lo imediatamente. O que ele fez? Pediu a misericórdia do seu Senhor, dizendo misericórdia, o qual perdoou-lhe toda a dívida e o deixou ir livre, porque Deus é misericordioso. Os servos da parábola são todos os homens, e o Senhor desses servos e Deus, comparação entre, quando fala Senhor e Mestre, quer dizer que Deus e os servos, todos nós. A parábola diz que depois que o primeiro servo obteve o perdão de Deus, saindo para fora, encontrou um companheiro que tinha uma dívida pequena com ele, em comparação com a dívida que ele tinha com seu mestre. E este seu companheiro pediu-lhe paciência para que ele pagasse o pouco que lhe devia. Mas que aconteceu? No entanto, aquele servo que havia sido perdoado por seu Senhor, seu mestre, parece que se esqueceu muito facilmente
do perdão recebido de uma grande dívida e assim com dureza de coração, agarrou seu companheiro e o sufocava, exigindo o pagamento e por fim o mandou para a prisão até que quitasse toda a dívida dele. Continua a parábola dizendo para nós que quando o senhor daqueles homens soube do que havia acontecido, chamou o primeiro deles e lhe disse: servo mau, servo miserável, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo, como eu tive de você? Uma pergunta muito forte. E o entregou aos carrascos até que lhe pagasse o que devia, ou seja, o Senhor cancelou o perdão da dívida daquele homem por causa de sua má atitude com seu irmão na terra. A justiça de Deus é exatamente o seu amor. Condena baseando no amor. Por isso nós rezamos como as palavras do santo profeta e rei David, nas palavras do Salmo, dizendo: ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O que o Senhor Jesus nos ensina nesta parábola também, na pessoa do primeiro servo, é que Deus não condenou o servo no início, que antes havia perdoado por causa de sua dívida, quanto ele pediu, e obteve misericórdia. Mas o condenou por não ter perdoado a dívida menor de seu conservo, pois também este último lhe pediu também, como ele fez com seu mestre, pediu misericórdia. Mas ele, perdoado por Deus, este homem não agiu como seu Senhor havia feito com ele. Antes condenou o companheiro à prisão. Neste sentido, queridos, pecado é aquilo que fazemos de errado em relação aos nossos semelhantes, mais do que em relação ao próprio Deus. O que agrada ao Deus, o que Ele requer de nós, é que tratamos o próximo, nosso irmão, como Deus nos trata. O Senhor Jesus nos disse no Evangelho também: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E o que Jesus nos ensinou também a dizer na oração dominical? Nos ensinou para falar no Pai Nosso uma frase muito boa, todo mundo fala de coração, levanta as mãos, que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é a condição. Afirmamos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem pede perdão de Deus tem que fazer antes perdoar
nossos devedores. Esta oração, queridos, modela com homens, mulheres, crianças, todos, enfim, todos os fiéis fazem tantas vezes. Não pode ser uma mera repetição de palavras, algo apenas de boca para fora, que sai de nossos lábios no jeito automático. Mas antes tais palavras, e toda esta oração deve sair do íntimo de nossos corações e serem colocadas em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Somos então chamados por Deus à prática de perdão para com nossos semelhantes, para podermos também sermos perdoados e recebermos dele a misericórdia. O próprio Jesus Cristo deu o exemplo com suas palavras. Jesus não só fala, nos mostra na prática como estão as coisas. Como fez na cruz. Em meio ao sofrimento na cruz, quando pediu a Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Igualmente, o primeiro mártir no cristianismo, o diácono Santo Estevão, pediu perdão de Deus para aqueles que o estavam apedrejando ele, como havia aprendido com seu mestre Jesus, repetindo a mesma frase como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Assim, queridos, o perdão humano aos seus semelhantes é a base e a condição para o perdão divino que nós pedimos de Deus. Esta é a condição mais firme. Queridos em Cristo, o cristão deve odiar o pecado, mas amar o pecador. O pecador é homem criado na sua semelhança de Deus, na imagem e semelhança de Deus. É procurar levá-lo para o caminho de retidão, para que se salve, como lemos na primeira epístola do apóstolo São Pedro, que disse: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Desta forma, quem ama, perdoa. Pois o Senhor Jesus explica a prática do perdão não como base em leis e direitos, mas com base na misericórdia e no amor. Por isso, o cristão deve condenar o pecado, mas entender que o pecador merece o amor e merece nossa oração por ele também. Os santos padres, nossos padres fé, nossos pais na fé, ensinaram que se deve fazer pela conversão de todos os pecadores, para que se arrependem e trilham o caminho da salvação. Foi o que Jesus ensinou quando disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores para arrependimento. E nós sabemos da vida e dos escritos de alguns dos santos padres
que eles chegavam a rezar até pelo arrependimento para a salvação para o próprio diabo. Eles rezam para ele, querem que até o diabo seja salvo, não os seres humanos só. Queridos, como cristãos, nós rejeitamos, como falei, o pecado, mas amamos todo ser humano, por pecador que seja. Finalmente, o perdão é a união em amor. O perdão é a luz que recebemos e que nos vem do sol divino para a transmitirmos aos que estão junto a nós. Sem o perdão, os seres humanos não podem viver em comunhão, mas separados e divididos. Termino com um trecho do apóstolo Paulo na epístola aos Coríntios, que disse: o amor é paciência, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Isto tudo é o que aprendemos nesta liturgia hoje, como leitura deste Santo Evangelho de São Mateus, que o Deus quer de nós e para nós bem é de nós semelhante, para que todos possamos viver em harmonia, viver em paz, como verdadeiros filhos do Pai Celeste. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos vocês para sempre. Amém.